Senador Randolfo Rodrigues, já conosco aqui, a partir de agora, chegando por aqui. A gente falou, ele não está no governo, mas ele é bem próximozinho do governo do presidente Lula. Sempre tem informação aqui pra gente, senador Randolfo Rodrigues, que sempre nos ajuda nas apurações. Bom dia, senador, seja bem-vindo ao nosso programa. Fabiola, bom dia. Josias, Thales, uma enorme alegria mais uma vez estar aqui com vocês. O que o senhor tem de notícias do presidente Lula? Como é que ele está? O presidente está bem, eu estou muito confiante, que, se Deus quiser, na semana que vem ele já estará pessoalmente aqui em Brasília. Eu acredito, até me arrisco a dizer que na terça ou na quarta-feira ele já está de volta ao time, conduzindo aqui as atuações e com o mesmo dinamismo de sempre. Foi só um pequeno susto, mas já passou. Olha só, Fabiola, um homem que escapou da seca do Nordeste, sobreviveu à seca nordestina, que sobreviveu a um câncer e passou por 2 prisões políticas, um homem com essa trajetória de vida, superar obstáculos faz parte da sua essência. Isso os médicos até falam bastante, né, sobre o quanto o presidente Lula é forte, né, na sua saúde e essa sua recuperação muito boa. A gente está aguardando o novo boletim médico que deve sair a qualquer momento. Aliás, senador Randolfo Rodrigues, eu não sei, eu recebi a informação, o senhor estava com o presidente Lula no momento em que ele teve uma dor mais forte da cabeça, né? Gostaria que o senhor contasse aqui para a nossa audiência. Estamos aqui ao vivo com o senador Randolfo Rodrigues, que estava justamente com o presidente Lula naquela segunda-feira à tarde, quando o presidente estava reunido com parlamentares para tratar sobre o andamento dos programas do governo, né, dos pacotes do governo no Congresso, quando ele se sentiu um pouco mal. Queria que o senhor contasse para a gente como é que foi esse momento, senador. Bom, o presidente sempre é muito radiante. Bom, primeiro, como nós chegamos àquela reunião, né? Nós tínhamos, foi uma segunda-feira atípica, porque a segunda-feira começou com o anúncio da decisão do ministro Flávio Dino, que criou embaraços com o Congresso para a votação do conjunto dos temas. A coordenação política sugeriu ao presidente, o ministro Padilha tinha sugerido que ele chamasse o presidente das casas, tanto da Câmara quanto do Senado, para informar qual a condução que o governo iria dar. Foi assim que o presidente o fez, né? E eu acho que houve uma ação política acertada, imediata. O presidente chamou o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente Arthur Lira, os líderes de governo no Senado, na Câmara e no Congresso, os colegas senadores Wagner, Otto Alencar e mais o deputado Zé Guimarães, junto com o ministro Haddad, junto com o ministro Rui Costa. Ao chegarmos à reunião, o presidente estava evidente, o presidente sempre é muito radiante em todos os encontros que a gente tem, seja em momentos de descontração, seja nos momentos de crise, seja nas reuniões que temos. Ele estava bem, mas transparecia que ele não estava tão radiante como normalmente. Ele estava um tanto cansado, transparecia o cansaço dele. Mas mesmo assim ele conduziu a reunião, pediu para o ministro Rui Costa informar quais seriam os desdobramentos após a decisão última do ministro Flávio Dino sobre as portarias que iria ser editada pela AGU, que inclusive foi publicada no dia de ontem. O ministro assim o fez e ele saiu um pouco antes da reunião concluir, informando que tinha uma consulta no Sírio-Libanês por conta de uma dor de cabeça que estava sentindo já há alguns dias e pela recomendação que tinha tido dos médicos de que quando sentisse dor de cabeça, por conta do evento, do episódio, do acidente doméstico que ocorreu em outubro, ele procurasse os médicos. Naquele momento, então, assim, ele saiu um pouco antes da reunião, nós concluímos a reunião, mas logo depois também o que tinha que ser tratado tinha sido tratado e os desdobramentos da reunião nós tivemos em seguida. O líder Guimarães saiu com o presidente Arthur Lira e nós marcamos um encontro na residência oficial do presidente Pacheco junto com o ministro Haddad e com o ministro Padilha. E acabamos sabendo da transferência para São Paulo na madrugada, né, por volta no curso da madrugada. Então foi só o susto daquele momento, mas de manhã também fomos tranquilizados que o presidente estava bem e o boletim médico do Sírio-Libanês das 9 horas acho que tranquilizou também todos os brasileiros. Senador, nessa reunião, o presidente acertou com os presidentes das duas casas que
iria liberar as emendas do que estavam faltando, pagar emendas, mais do que liberar, pagar emendas, e o que eu sei é que hoje já pagou mais emendas, 6,4 bilhões, segundo eu fui informado, de emendas. E a portaria que ele disse que ia soltar nessa reunião, ele soltou. O Arthur Lira tinha dito, antes de sair a portaria, que havia dificuldades, que estavam havendo dificuldades. Mas depois da portaria, parece que com esse pagamento de emendas, a coisa melhorou. É isso que eu pergunto. Com esse pagamento de emendas e com a portaria, melhorou a situação no Congresso? É possível agora que seja resolvido o pacote de corte de gastos? Thales, primeiro é o seguinte, é sempre bom destacar que nós estamos falando de um conjunto de recursos públicos que foram aprovados pelo Congresso sob o controle e administração dos parlamentares. E eu sempre faço questão de destacar que isso é uma situação que nos foi legada. Houve, por óbvio, no governo anterior, uma expansão da participação do Congresso sobre o orçamento público. Já falamos sobre isso anteriormente. O que ocorreu foi uma provocação ao Supremo Tribunal Federal por dois partidos políticos com assento no Congresso Nacional, o PSOL e o Partido Novo, que resultou numa decisão do ministro Flávio Dino buscando cumprir os princípios constitucionais de transparência do orçamento público e de rastreabilidade. Enfim, dito isso, nós temos o orçamento público hoje com recursos das chamadas emendas de comissão, emendas de bancada, emendas individuais que pertencem ao Congresso. Esses recursos estavam bloqueados, não é uma decisão do governo, foi uma decisão judicial que assim ocorreu. E é óbvio que o bloqueio desses recursos criaram esses obstáculos, melhor dizendo, com o Congresso Nacional. No momento que nós estamos precisando muito do Congresso Nacional. Precisamos do Congresso Nacional para a votação do ajuste dos gastos públicos, para a votação da reforma tributária, para a votação da própria LDO, para a votação da lei orçamentária. Na segunda, teve uma decisão do ministro Flávio Dino. Ontem foi editada a portaria que já tinha sido anunciada pelo ministro Rui Costa, pelo presidente da República, sobre a interpretação dos termos da decisão do ministro Flávio Dino. E tem um desafio agora, é fazer o cumprimento da liberação desses recursos públicos até o dia 31 de dezembro, porque depois do dia 31 de dezembro, esses recursos são dados por perdido, porque eles têm que ser executados antes do ano fiscal de 2024. Essa execução já ocorreu, a portaria ontem editada foi nesse sentido, e eu espero que... Onde foram pagos 6,4 bilhões? Na verdade, são duas naturezas de recursos. São os recursos das chamadas emendas de transferência especiais, conhecidas como emendas PIX. O conjunto desses recursos é algo em torno de 7 bilhões de reais. E mais as emendas de comissão, junto com as emendas de bancada, né? Aí é uma soma que dá algo em torno de 6,4 bilhões de reais. Então, estamos falando deste volume de recursos que vai se buscar e vai se esforçar da parte do Executivo para fazer a liberação no prazo anterior, até que anteceda ao dia 31 de dezembro. Ora, senador, não há dúvida quanto ao que o senhor acaba de dizer. Olha, nós herdamos uma situação. Havia orçamento secreto lá no governo Bolsonaro, o Congresso hoje controla aí alguma coisa em torno de 24% do orçamento da União, isso é um fato. E houve a decisão do Supremo. Agora, ficou a impressão de que essa portaria que o governo editou na noite passada, que ela abre brechas para que a decisão do Supremo seja desrespeitada, porque está permitindo que emendas de comissão, de bancada, sejam patrocinadas por líderes e não que haja o nome de um deputado, quem é o autor desta porcaria, não, vai ser o líder e tal, e está permitindo também a liberação de verbas antigas do velho orçamento secreto, ou verbas dessa emenda PIX, sem a apresentação de um plano de trabalho. Qual é o plano de trabalho? Está se entendendo que, antes da decisão do Supremo, como não havia a decisão do Supremo, pode-se liberar essas emendas que já estavam comprometidas, vamos dizer assim, cuja liberação já tinha sido objeto de decisão do governo. É isso? A portaria flexibiliza a decisão do Supremo?
Josias, não, porque inclusive nós nem poderíamos exacerbar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que a portaria busca, na verdade, é, primeiro, sobre as chamadas emendas PIX, de transferência especial. Não está descartado o plano de trabalho. O plano de trabalho decidido pelo Supremo Tribunal Federal necessitará ser apresentado pelos entes federais, seja o município, seja a União, que receber esses recursos. Então, Mas a portaria autoriza a apresentar esse plano de trabalho depois da liberação do dinheiro, não é isso? no entendimento da nossa Advocacia Geral da União, isso está dentro do escopo da decisão, porque se refere aos recursos relativos ao exercício de 2024. O estágio, é sempre bom destacar que antes nem o plano de trabalho tinha. Então, nós estamos vinculando o plano de trabalho à liberação dos recursos. E, obviamente, para 2025 é necessária a apresentação prévia. Sobre os outros, os recursos das emendas de comissão e das emendas de bancada, é necessário ser, nos termos da portaria, é necessário que tanto as bancadas dos estados de parlamentares que definiram aqueles recursos, quanto as comissões reúnam e deliberem em ata o encaminhamento desses recursos. No nosso sentido, no nosso entender, nós estamos buscando o cumprimento da decisão nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal. É esta a interpretação da Advocacia Geral da União, e foi inclusive isso que nós submetemos à interpretação na segunda-feira no debate com os presidentes da Câmara e do Senado.